Fala pessoal, tudo certo? Sou o Felipe, te agradeço por clicar no canal e a notícia é engraçada, né? Não tem muito o que fazer, eu tô me segurando aqui, mas vamos lá. De acordo com um político americano, parece que tem um programa onde tá tendo a hibridização entre humanos e aliens. É isso mesmo que vocês ouviram. Eu não sei se vocês estão fazendo o ato, ou talvez pegando o óvulo e o esperma de alguém, mas vamos dar uma olhadinha melhor nisso aqui. Ele deu uma entrevista faz pouco tempo, acho que faz umas 5, 6 horas aqui, e já virou notícia, né? There is an hybrid breeding program. There's an alien hybrid breeding program. Tá aqui. Notícia de hoje. Eu fiz aqui um pequeno resumo, depois a gente vai dar uma olhadinha. Mas primeiro vamos ouvir, cara. Eu não achei, tá? A legenda. De novo, o YouTube não colocou a legenda nesse. Eu acho que é porque foi gravado ao vivo. Então foi o meu computadorzinho aqui que fez a legenda, tá? Vamos ouvir ligeirinho, depois a gente faz um resumo. Aqui o Matthew Brown. Primeiro deixa eu falar quem é, né? Aqui, ó. Tinder Galáctico. Matthew Gates, não é Matthew Brown, é Matthew Gates. E declaração sobre híbridos. Quem é o Matt Gaetz primeiro, né? Matt Gaetz é um político dos Estados Unidos que serviu como deputado federal pela Flórida. Foi aliado próximo de Donald Trump. Sua carreira foi marcada por controvérsias, investigações éticas e alegações de conduta imprópria que afetaram sua imagem pública. Daí aqui o resumo da notícia, né? Em uma entrevista recente, um apresentador conservador, Gates afirmou ter sido informado por um militar que o governo dos Estados Unidos estaria cobrindo a existência de extraterrestres e que haveria programas onde alienígenas estariam se reproduzindo com humanos. Alienígenas se reproduzindo com humanos. Para criar uma raça híbrida. Quem olhou o arquivo X vai lembrar de coisas do arquivo X. Vamos ver ele falando aqui ligeirinho. Can we just go back to square one, which is non-human biologics, interracial alien mating? What the F is going on? Look, wait a second. You had whistleblowers tell you this kind of thing? Can you please unpack that? I had a guy who was uniformed. He was a senior enlisted with the United States Army. Came into my office in Crestview, Florida, in a non-classified setting. I had members of my staff there, and what they explained is that the military ran a very secret program where aliens that were living were in forced breeding programs with humans that had been abducted from war zones and from even the caravans of migrants. Now, again, I didn't verify this, but what the whistleblower was telling me is that there were like between 6 and 12 locations around the country where this happened. And what he wanted was a group, members of Congress, to all show up at the same time at all of these different locations so that any of those activities could not be moved. And of course, it's a physical impossibility to get members of Congress to simultaneously show up at like 8 locations at one time. And so that never occurred. What do you mean non-human biologics? Like this? Well, that was the testimony of David Grush before the House Oversight Committee, which I joined, and the testimony was that in crashes of craft that had been recovered by the CIA and through a special program that the CIA had for crash recovery, that it wasn't just the hard materials, it was also biologics, but that they couldn't identify a human source of those biologics. So, I mean, did you ever show up to any of these sites? Did you ever show up to any of these UFO sites? I did not show up to any of these sites. Secret military bases? Did you ever go to like any of these secret military bases? No, I did not. There were a number of questions about whether or not this person was credible. Could we get access to the sites? But it never ended up occurring. Maybe we should have done it. But it was one of the strangest briefings I ever received. I turned to my general counsel at the time and was like, what was that? And my general counsel was like, it must have just been some military guy who lost his mind and made a PowerPoint deck. There were questions about credibility. Okay, so Aí, ele não acredita, mas ele realmente teve essa conversa com alguém de uniforme militar, que nem ele falou, dizendo, né, que os alienígenas e humanos estavam
cruzando para criar uma raça híbrida. Isso chegou nos políticos americanos agora, não é mais nem ficção científica e não é nem mais piada de bar. Agora chegou lá e ele tá falando, tá dando essa reportagem. Esse cara aqui entrevistou o Barack Obama também, quando o Obama disse aliens are real, aliens são reais, e agora ele também entrevistou o J.D. Vance, que acha que os aliens são demônios, e agora ele tá entrevistando esse cara aqui, que tá falando que tá tendo um cruzamento entre seres humanos e aliens. É sério isso, 2026. Eu não posso colocar tudo, né? São 15 minutos que eu fiz a legenda, pedi pro meu computador fazer a legenda. É no Benny Show, tá? Tá a matéria. Vamos continuar aqui para terminar o que eu fiz de resumo. Ó, né, a gente estava aqui, onde a gente estava, programas onde alienígenas estariam se reproduzindo com humanos para criar uma raça híbrida. Ele afirmou que a informação veio de um briefing feito por alguém em uniforme do exército. Briefing é uma reunião, né, para tu esclarecer, né? Mencionou casos de pessoas supostamente raptadas de zonas de guerra, foi o que a gente ouviu há pouco, né? E de caravanas de imigrantes, né, sendo usadas nesses programas. Diz que locais de acidentes de fenômenos aéreos não identificados conteriam biológicos não humanos também, a gente ouviu ali, né? E aqui no finalzinho, né, Gates não apresentou evidências públicas para sustentar as alegações, nem explicou por que não tornou isso público quando era membro do Congresso. E umas observações rápidas aqui no final, né? As afirmações são extraordinárias e até onde se sabe publicamente, não foram corroboradas por provas verificáveis. Reportagens que cobriram o episódio registraram falta de evidências apresentadas. Então, aqui a gente vê, né, as reportagens, saiu várias reportagens aí, porque essa notícia estourou, né? Pô, calma aí, tá falando que alguém da política americana, tá ele aqui do lado do vice-presidente, né? Da política americana tá falando que realmente tem hibridização, para coisa de filme, né? De ficção científica. Tá aqui, esse é né, o Benny Show, tá aqui de onde eu tirei. Não tem a legenda, mas quem sabe falar inglês aí, quem entende inglês, eu vou deixar o link no final aí pra gente ver. Deixa eu ver se eu consigo colocar mais uma parte que eu achei legal. Aqui não me dá. Vamos ver mais um pouquinho, vamos ver se eu consigo achar aqui. Fica comigo aqui. But not like, there was no reason, like, we didn't have an actual reason to believe the guy wasn't credible, other than the fact he was saying things that at the time struck us as wild. And what about now? I mean, you know, we know more now, and I think that I'm not saying I believe that there are hybrid breeding programs, but I do believe that there has been crash recovery, and I do believe that we have that information. I mean, right now, Benny, shit. I mean, we see all these scientists disappearing. Like, what is more dangerous to have on your LinkedIn right now? IRGC general or UFO scientist? Like, you could go missing at any time with those on your LinkedIn bio right now. How would you? I mean, did you see anything while you were in Congress, while you had a classified, clearance? I don't know exactly what level you had. Yeah, I think the thing that I could talk about, is my reaction to some of the radar sequences. Ele vai falar aqui agora, né, daquilo que ele viu, né? Ele disse que ele viu no radar ali objetos que estavam em formação, e daí esses objetos que estavam em formação vão se juntar em um único objeto, e depois eles vão se separar de novo. Que nem a gente viu num outro vídeo que tinha, né, o Hellfire lá, que o míssil que atingiu um objeto voando, né, ele tá aqui, né, mais ou menos o vídeo. O míssil atinge esse objeto, e esse objeto ele se separa em vários, depois se une. Ele disse que ele viu isso em sequências de fotos de radar, onde vários objetos estavam em formação, se juntaram e depois saíram em formação de novo. Ele disse, sim, isso a gente não tem no nosso aparato militar. E ele também falou ali, né, ele disse que ele não acredita, né, que os híbridos estejam acontecendo. E mais adiante ele vai falar, né, dos cientistas que estão sumindo. Eu fiz já dois vídeos a respeito dos cientistas que estão desaparecendo. Diz que olha, tá perigoso, né, tu falar sobre isso. E no final ele também fala aqui que a Casa Branca, ele pergunta sobre a Casa Branca ter uma tecnologia para manipular o espaço-tempo.
Deixa eu colocar aqui, isso aqui também é bizarro. Tá aqui, ó, saímos do script. Vamos ver isso aqui. O cara pergunta sobre a Casa Branca ter uma tecnologia para manipular o tempo. Até isso nós estamos falando em 2026. This in the script, let me know. Dr. Krastios. Last question. He's the, science and technology guy that Trump appointed to be in charge. And he, in sort of his opening salvo, he writes about how America has the technology to completely destroy time and space. White House says it has the tech that can manipulate time and space and make distance pointless, effectively. Like it's like what you would describe a flux capacitor as, right? Like what you'd describe like a, Capacitor de fluxo, para quem não pegou, é do De Volta para o Futuro, né? Eles têm ali o capacitor de fluxo ali no DeLorean que faz a viagem no tempo possível, né? And I thought, whoa! At the same day, Donald Trump's in the Oval Office saying that they have weapons that nobody even understands, and nobody can even describe. Right? Our technologies permit us to manipulate time and space and leave distance annihilated, cause things to grow and improve productivity. What is that, Matt? What does that mean? That's obviously mission accomplished in the Iran war. We no longer have to worry about getting vessels through the Straits of Hormuz because we could just manipulate time and space and teleport them from the Persian Gulf into the Indian Ocean or something. Yes, that's... Bom, ela ali, claro, né? Ele tira pra brincadeira, porque isso aí já foi longe demais, eu acho. Mas também já não duvido de mais nada, né? Então, falando de forma séria, né? Claro, os dois estão rindo e tal, estão brincando, mas tem muita gente que tá levando isso extremamente a sério. E agora a gente tem essa, né, de que os alienígenas e os humanos estão fazendo um cruzamento para criar uma raça híbrida entre humano e alienígena, que de acordo com alguns consegue se comunicar melhor, consegue entender melhor, não sei. Se olhar o Arquivo X, tu não vai ficar espantado, porque no Arquivo X, se eu não me engano, tinha, né, algo parecido. Se eu não me engano, tinha lá o cara do cigarro lá que falava alguma coisa a respeito disso. Tá aí, pessoal. Essa era a notícia que eu queria trazer hoje. A gente ainda vai ter, né, amanhã, eu acho que eu vou fazer o vídeo da filha do Chris Bledsoe, que ela colocou no TikTok dela, no TikTok dela, falando o que ela acha que vai acontecer. E eu vou fazer de novo ali um videozinho do Chris Bledsoe, porque ele disse, né, que na Páscoa ia acontecer alguma... Em 2012 ele escreveu o livro, disse que na Páscoa ia acontecer alguma coisa. E daí agora, mais no começo do ano, ali, janeiro, fevereiro, ele deu algumas entrevistas em alguns podcasts falando que não era bem isso, que não ia acontecer, que ia mudar o conhecimento humano, ia vir a new knowledge, seria estabelecido no mundo, um novo conhecimento seria estabelecido no mundo. Mas a notícia de hoje é que os humanos estão criando uma raça híbrida com a ajuda dos alienígenas. 2026 tá louco, tá bem louco. Como eu já falei várias vezes aqui, isso aqui é um hobby, então não me incomoda. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta, tu acha que isso realmente está acontecendo? Os humanos e os alienígenas estão criando uma nova raça? Será que essa raça vai dominar o mundo, vai nos ajudar? Que eles querem vir morar aqui no planeta? Cara, eu não sei, mas vamos negociar aí daqui a pouco o que pode ser feito. Eu não sei, parece coisa de filme, mas, cara, tá tudo louco. Fui!